É, Bom, então está gravando. Vamos lá. Essa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre interpolação e ajuste de curvas, né? É a matéria da nossa próxima prova, que seria na semana passada, mas infelizmente eu tive que fazer uma pequena cirurgia rapidamente. Aí, como não ia dar para eu fazer essa revisão no, na quarta-feira, né? Aí eu achei mais prudente a gente adiar para essa semana, né? Espero que não tenha atrapalhado ninguém aí, tá certo? Então, a prova vai ser nessa sexta-feira. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir. Então, prossigamos aqui. A princípio, eu vou fazer aqui um pequeno exemplo aqui, simples, né, sobre interpolação. Então, a ideia da interpolação, né, um detalhe importantíssimo aqui que nós temos que lembrar é o seguinte: interpolação, ela é sempre... Deixa eu só colocar meu telefone silencioso aqui, antes que eu me esqueça. Interpolação, ela é sempre quando o valor das abscissas está dentro do intervalo que você determinou, né? Isso, na verdade, quando o x está dentro do intervalo que você determinou. Então, por exemplo, você tem lá um gráfico qualquer que você está fazendo, né? Então, você tem um intervalo de pontos que vai, por exemplo, de -1 até 5, por exemplo. Então, se você quiser um valor entre -1 e 5, você pode usar interpolação. Se você quiser um valor maior do que 5 ou menor do que -1, você tem que usar o ajuste de curva. Então, por vezes, pode acontecer na prova, por exemplo, de eu não especificar qual que é o método que você vai precisar utilizar. Aí, o que você vai precisar avaliar? Você vai precisar avaliar isso que eu acabei de falar. Então, por exemplo, se eu te der um gráfico e falar, determine o valor da abscissa, ou determine o valor do y, dado o x zero, por exemplo, o que eu acabei de dar, né? Então, nesse caso, você pode usar tanto interpolação quanto ajuste de curva, tá certo? Agora, se eu virar para você assim, determine o valor do y dado x igual a 6. Então, nesse caso, você não pode utilizar a interpolação. Você teria que utilizar o ajuste de curva, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre interpolação e ajuste de curvas. Surgiu uma dúvida aí em uma das nossas aulas extras aí, né? Atendimento, na verdade, que é a respeito dos métodos o curso computacional, né? Então, é algo que eu não vou cobrar na prova, mas só para vocês saberem, a gente tem lá que o método de Newton, ele é mais caro que o método de Gregory Newton, tá certo? E o método de Lagrange, ele tem uma vantagem sobre o método de Newton, que é o fato de ele, quando você aumentar o número de pontos, não é isso? Você não precisa recalcular todos os termos que você calculou anteriormente, tá certo? E o ajuste de curva, ele aí a gente pode fazer o ajuste linear e o ajuste não linear. Então, quando eu faço o ajuste linear, eu aproximo aqueles pontos por uma reta. Então, existem duas formas de eu fazer aí o ajuste
não linear, ou digamos assim, não é duas formas, é isso? Por exemplo, eu posso fazer o ajuste linear e verificar os meus parâmetros de qualidade. Se os meus parâmetros de qualidade não forem bons, aí eu posso aumentar o grau do polinômio. Então, eu vou aumentando o grau do polinômio e vou avaliando a evolução dos parâmetros de qualidade, que é o AICC e o R2, não é isso? Então, eu vou avaliando. Se os parâmetros forem melhorando, aí eu posso continuar aumentando o grau do polinômio, até que esses parâmetros eles vão estabilizar ou eles vão começar a piorar, tá certo? Aí, nesse caso, eu paro de fazer o ajuste não linear. Então, essa aí é a diferença entre o ajuste linear e o ajuste não linear, por assim dizer. Quando eu vou fazer a interpolação, é, eu vou usar aí os pontos, quais pontos eu vou escolher. Então, no livro, ele tem lá um algoritmo que determina, um algoritmo para você escolher quais pontos você vai usar para interpolação. Então, por exemplo, se você tem 10 pontos, mas você quer fazer uma interpolação linear, então você vai usar 2 pontos. Quais 2 pontos você vai usar? Então, nesse caso aí, é melhor você utilizar os 2 pontos que estão mais próximo do valor que você quer interpolar. Então, a interpolação, você vai fazer a interpolação porque você não quer uma lei geral, você quer pegar um valor a partir daquele gráfico ali, você quer estimar um valor de y dado o valor de x. Então, por exemplo, se você quer fazer isso com 2 pontos só, então você tem lá o valor de interpolação, por exemplo, lá no nosso caso, nós queremos interpolar o valor 0,5. Então, para eu interpolar 0,5, eu não vou pegar o valor 0 e 5, tá certo? Eu vou pegar, por exemplo, o valor 0 e 1, e a partir daí eu faço uma interpolação. Pode ocorrer de essa interpolação não ficar boa. Então, o que eu faço? Eu vou pegar lá 0, 1 e -1, por exemplo. Aí vou fazer uma nova interpolação. Pode acontecer dela não ficar boa de novo. Aí, como o -1 não vai para baixo, aí eu vou pegar -1, 0, 1 e 2. Então, o valor interpolado é o mesmo, é o 0,5. Mas se eu for usar a interpolação linear, ou interpolação quadrática, ou interpolação de grau 3, grau 4, eu tenho que escolher um conjunto de pontos diferentes aí, tá certo? Bom, então essa é a ideia da interpolação. E a ideia do ajuste linear, do ajuste de curvas, perdão, a gente pode utilizar todos os pontos sempre aí, não é isso? Então a gente pode, ou se a gente não quiser fazer com todos os pontos, então aí a gente vai utilizar os 2 pontos, né, que estão mais próximos do valor que a gente quer interpolar. No caso da gente utilizar o ajuste de curva para interpolação. Agora, quando eu estou usando o ajuste de curva para determinação de uma lei geral, aí a história muda um pouco aí. Aí eu tenho que usar todos os pontos que eu tenho do gráfico mesmo. Tá certo? Bacaninha até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, isso aí é um resumão do ajuste de curva e da interpolação linear. Eu fiz um exemplo aqui no Workday. Então, é um exemplo que, na verdade, é um exemplo que está na videoaula, tá certo? Vou compartilhar minha tela aí com vocês, mas aí eu vou falar sobre ele e a gente discute sobre ele aí. Eu vou falar sobre um outro exemplo depois. Então, vou apresentar aqui. Opa, acho que eu apresentei errado aí. Não era isso que eu queria, não. Uma janela do Octave.
Beleza aí, pessoal? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Pessoal? Oi? Tem alguém aí? Beleza. Então, vamos lá aqui no Octave. O primeiro exemplo é um exemplo trivial aí de interpolação linear, tá certo? Então, como que seria uma questão dessa aí, tá certo? Uma questão dessa aí seria uma questão do tipo, dado o intervalo de A até B e uma função y qualquer, determine 7 pontos nesse intervalo AB e faça a interpolação de 4 valores diferentes e faça a interpolação de 4 valores diferentes nesse intervalo. Então, essa aí é uma questão que daria origem a essa resposta aí. Então, a ideia é bem simples, é mais ou menos a mesma que a gente tem usado sempre aí, né? Então, para determinar 7 pontos no intervalo AB, para determinar 7 pontos de X no intervalo AB, a gente usa aí o Lean Space, tá certo? A gente usa o Lean Space, o valor inferior, limite superior, a quantidade de pontos, aí o y, ele vai ser igual à minha função aí, não é isso? Eu tenho que lembrar que quando tem um quadrado, ou ao cubo, quando tem o x elevado a qualquer potência aí, eu preciso usar o ponto, e a partir daí eu faço, usei o z aí, como eu quero valores aleatórios, não é isso? Não é igual aqui o x que eu queria valores igualmente espaçados. Para o z eu quero valores aleatórios. Então a gente usa aí a formulinha aí que a gente já sabe, que é o valor inferior menos a diferença entre o valor inferior e o valor superior, vezes o gerador aleatório aí, nisso. E como eu quero gerar 4, eu poderia gerar 1 por 1, mas eu gero uma matriz 1 por 4, que ele gera 4 valores aleatórios aí. Aí, a partir daí, é só utilizar o método que eu quero aí. No meu caso aí, eu vou usar a interpolação polinomial. Então, é só para cada z, um cuidado que eu tenho que tomar aqui é que eu não posso, da forma como o meu algoritmo está colocado aqui, eu não posso entrar com todos os valores de z ao mesmo tempo. Então, eu vou entrar com cada um dos valores de z. Por isso que eu usei aqui esse for aqui, tá certo? Aqui, em vez de usar o max size aqui, eu poderia usar simplesmente o length. É a mesma coisa. O length, ele pega a maior dimensão do x. Tá certo? Então, aqui agora, se eu executar esse cara aqui, que é a minha aula síncrona, então, se eu executar esse cara aqui, ele vai mostrar aqui o y interpolado aí, tá certo? Então, o y interpolado aí foi 54, 128 e 472. Tá certo? Então, são esses aí os valores interpolados para o y. Então, essa aí é um exemplo clássico de uma interpolação polinomial. O que poderia mudar aqui para a prova, por exemplo, é que no lugar de dar o xy da forma como eu dei aqui, eu poderia dar uma tabela também. Tá certo? E como a gente já viu numa aula anterior aí, se a gente quiser conferir o valor real do z interpolado aqui, não é isso? Deixa eu parar esse cara aqui. Não vai certo agora. Vou fazer tudo agora. Tá bom. Opa. Se eu quiser imprimir o valor interpolado aqui,
Se eu quiser saber o valor real do valor interpolado, eu posso colocar um y real aqui, que vai ser igual a essa expressão aqui, só que no lugar do x, eu vou usar o z, certo? Então, esse aí aqui o processo vai ser, o resto do processo vai ser o mesmo aqui. Com isso aí, ele calcula o valor do y real. Tá certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Bom, nenhuma dúvida, prossigamos. Então, aqui agora, a gente tem um outro exemplo aí. Esse exemplo também é um exemplo que está lá nas videoaulas, lá, né? Vou falar um pouco sobre ele, porque eu acho que ele é bem completinho. Então, a ideia dele é mais ou menos a mesma da ideia do de cima. Então, aqui muda um pouco, porque eu tenho uma variável funções. Então, se eu vier aqui e colocar aqui essa variável funções aqui, deixa eu ver se ele apagou ela. Parar aqui. Eu criei um ponto M com esse cara aqui. Então, se eu vier aqui em funções, então eu criei aqui uma função diferente para cada expressão aqui, né? Isso aí é detalhe, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas eu estou só querendo dizer que esse processo aqui é o mesmo desse processo aqui, exatamente igual, tá certo? Sem diferença nenhuma. Aí, a partir daí, o processo é mais ou menos o mesmo também, né? Eu uso o linspace, depois faço aqui um eval. Esse eval aqui, ele é para avaliar a expressão, porque a expressão, ela é uma string. Então, quando eu quero saber o valor de y, dado o valor de x, em uma string, eu uso essa função eval, tá certo? Então, a partir daí, eu vou imprimir um gráfico de x por y, tá certo? E, além disso, eu vou imprimir uma tabela. Essa tabela aqui, eu vou imprimir ela com o x da função, aí o x para aproximação linear, x para Newton, x para Gerger de Newton, x para splines e o x para splines extrapolados, splines naturais e splines extrapolados. Tá certo? Então, aqui, esse aqui é só uma tabela, tá certo? Então, eu fiz cada uma dos métodos aqui, usei cada um dos métodos aqui, cada um desses métodos tem um conjunto de parâmetros diferentes aí nisso. O splines eu tenho que escolher se ele é natural ou se ele é extrapolado, no meu caso aqui. E, além disso, eu incluí aqui também uma regressão linear, não é isso? Eu posso fazer também a regressão linear. Um detalhe é que na forma como eu fiz o meu algoritmo de regressão linear, o x e o y tem que ser coluna e não linha. Então, por isso que eu precisei usar o apóstrofo i. Mas isso aí vai depender da forma como vocês também utilizaram fizeram essa função aí, né? Então, aí aqui eu uso um x igual a zj e um y. Esse y aqui é o y real, tá certo? É o primeiro y aqui que eu vou imprimir. Então, a gente tem aí o y real, vou imprimir aí o y real e vou fazer tudo isso usando o sprintf. E o texto, que é uma entrada formatada, né? Isso é só para a tabela ficar bonitinha aí, tá certo? E depois, aqui é uma coisa interessante que vocês podem precisar fazer também, que aconteceu muito aí, muita gente ter dúvidas, não é isso? Como que eu faço para imprimir aí um gráfico da minha função interpolada? Então, aqui, ó, se vocês olharem aqui, na interpolação polinomial, eu retornei os coeficientes. Isso aqui eu modifiquei a minha função interpolação polinomial para retornar os coeficientes. Então,
eu pego esses coeficientes aqui, eu preciso inverter a ordem deles. Por quê? Porque essa função de Horner, a minha função de Horner, o C1 é o que acompanha o xn. E na forma como a interpolação polinomial está retornando esses parâmetros aqui, o Cn é que acompanha o xn. Então, eu precisei modificar isso aqui. Vocês vão precisar fazer isso? Não sei. Depende da forma como vocês fizeram a interpolação polinomial e a sua função de Horner, tá certo? Se, no meu caso, eu precisei inverter. Nem sempre é necessário inverter. Então, aqui eu criei uma variável x com o lean space também. Aqui o tmpx, ele recebeu o x no início aqui, ó, não é isso? O x recebeu o tmpx, então x é igual ao tmpx. Tmpx é só uma variável temporária, porque eu quero mexer no valor de x aí, né? Eu mexo no valor de x aqui para baixo. Mas se eu não fizesse isso, eu não precisava fazer isso aqui. Mas então o tmpx, ele é o x inicial lá, tá certo? Então eu pego do valor inicial do x, que no nosso caso aqui vai ser x1, esse x1 aqui, no nosso caso aqui vai ser o menos 0,92, eu usei o mesmo aqui só para, não é isso? E o x-end é o 2,77. Então, o que eu estou falando aqui é, pegue menos 0,92 até 2,77 e coloque 1.000 valores entre eles. Pegue os coeficientes e só inverta a ordem. Avalie porque esses coeficientes aqui, eles são uma função, não é isso? Eles são uma função algébrica. Então, a forma mais eficiente de avaliar uma função algébrica é utilizando o algoritmo de Horner. Então, utiliza o algoritmo de Horner aí e mostra o gráfico da função interpoladora aí, tá certo? Então, isso aí é o que esse algoritmo faz aí. Então, deixa eu tentar parar ele por aqui. Deixa eu tentar parar ele por aqui. Vou executar aqui. Então, na janela de comandos, esse aqui é o primeiro exemplo. Nós vamos pular ele, não é isso? Aí ele vai fazer o primeiro gráfico aí. Então, ele fez aí o primeiro gráfico. Esse gráfico é o gráfico real da função, tá certo? Aí ele está parado aqui, eu vou executar ele aqui. Ele vai executar, fazer o segundo gráfico aí. Mas o importante é que na janela de comando, ele vai mostrar para a gente, eu fiz uma besteira aqui, mas tudo bem. É porque não está com ponto e vírgula na parte... Não está com ponto e vírgula na parte do ajuste linear, tá certo? Então, nós vamos ter que considerar isso aqui. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem o valor de 13,64, 11,72, menos 1, 11,78, 11,78 e 11,45, tá certo? Então, o valor real é 13,74, o valor aproximado por interpolação é 11,78, utilizando esse método, menos 1 utilizando esse método, 11,78 utilizando esse método, 11,78 utilizando esse método e 11,45 utilizando esse método aqui. Tá certo? Aí ele passou para o próximo valor interpolado, então, aí é esse conjunto de dados aqui. Isso aí é besteira, né? Isso é só para mostrar. E se a gente vier aqui no gráfico da figura 1, eu tenho o gráfico em azul é a curva real e o gráfico em vermelho é o valor, a função de interpolação aí, tá certo? Vocês podem observar que essa função de interpolação ficou bem próxima aí, né? Então, aqui agora também, a gente tem a figura 2, então eu vou só rodar aqui a figura 2.
Aí voltou aqui, agora na figura 2 também, a gente tem lá também a função interpoladora aí, tá certo? No nosso caso aqui tá bem próximo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Então, prossigamos. Então, oi? Nenhuma dúvida? Então, vamos seguir aqui. Um outro detalhe importante também, que é importante falar, é a respeito do ajuste de curvas. Eu vou só comentar isso aqui, porque eu não quero que ele entre aqui de novo. O ajuste de curvas, eu posso ter lá uma, um problema mais ou menos dessa forma aqui, que é o seguinte: faça um programa, determine os valores de A e B para a expressão abaixo. Então, essa aqui é a expressão que eu quero determinar os valores de A e B. E eu tenho essa tabela aqui, tá certo? Essa expressão aqui, ela é não linear, não é isso? Ela tem aqui e elevado a x e e elevado a menos x. Então, como que eu vou resolver esse problema aqui? Para resolver esse problema, nós temos que fazer uma linearização dessa função aqui. Como que a gente faz essa linearização? A gente faz essa linearização utilizando as propriedades de logaritmo, tá certo? Então, eu vou pegar aqui essa função, então, tá certo? Então, vamos lá, eu vou parar aqui interromper o compartilhamento. Vou pegar aqui e vou compartilhar. Compartilhar uma guia do Chrome. Beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a nossa expressão, tá certo? Então, a nossa expressão, ela é uma expressão da seguinte forma. A gente tem que g de x é igual a vezes e elevado a x mais b vezes e elevado a menos x. Certinho até aí? Então, eu vou chamar o g de x aqui de y para facilitar a nossa vida aí. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Nós vamos pegar o ln de y, fazer que esse cara é igual ao ln de a vezes e elevado a x, mais b vezes e elevado a menos x. Certinho até aí? Aqui a gente pode utilizar a propriedade de logaritmo, não é isso? Então, a gente vai ter que o ln de y vai ser igual ao ln de a vezes o ln de e elevado a x, isso aqui vezes o ln de b vezes o ln de e elevado a menos x. Tá certo? Nós podemos usar de novo a propriedade de logaritmo. Então, nós vamos ter que o ln de y vai ser igual ao ln de a mais o ln de e elevado a x, tá certo? Tudo isso aqui vezes o ln de b mais o ln de e elevado a menos x. Tá certo? Vou colocar aqui só o
Vai ficar bonitinho aqui. ln de E elevado a menos x. Certinho até aí? Então, a gente tem que o ln de y, ele vai ser igual. ln de E elevado a x é igual a x, não é isso? Então, a gente vai ter ln de A mais o x, isso aqui, vezes o ln de B mais, menos, que aqui é menos aqui em cima, não é isso? É menos aqui em cima, então fica menos o x, tá certo? Então, a gente tem que o ln de y é igual ao ln de A vezes o ln de B mais o ln de A vezes o menos x, não é isso? Então, na verdade, fica menos o ln de A vezes o x mais o ln de B vezes o x menos x ao quadrado. Como é que é? Alguém perguntou alguma coisa aí? Deixa eu só ver aqui no... Mas qual propriedade você está falando que está errada? Foi essa a propriedade que nós usamos, né? ln de A vezes B é igual a ln de A mais ln de B. Se você quiser abrir o microfone, acho que vai ficar melhor, gente. Não estou fazendo isso, não. Aqui ficou ln de A vezes ln de E elevado a x. E aqui ficou ln de A mais ln de E elevado a x. Só que o ln de E elevado a x é igual a x. Tá certo? Então, por isso que sobrou o ln de A mais o ln de x vezes... Opa, saiu aqui. Vezes o ln de B menos o ln de x. Na segunda linha, está falando nessa linha aqui? Faz um sentido aí, hein? Cara, agora você me colocou na dúvida, porque eu tinha olhado isso aí, pra mim essa... Deixa eu só conferir isso aqui para ver se tá certo, já. Onde eu errei aqui, né? Só um segundinho. Posso ter errado mesmo.
É, na verdade, isso ele é sua propriedade mesmo. Você está certo. Na verdade, cara, acho que eu errei essa. Legal, isso mesmo. É verdade, realmente está errado. Vim aqui. Eu não vou perder muito tempo com isso, não, porque eu vou ter que pensar novamente qual que é a... como que eu vou fazer isso aí. E eu agora não me vem na cabeça aqui agora. Nós vamos fazer diferente. Para agilizar o processo, a gente não perder a aula toda fazendo isso, né? Eu vou simplificar aqui essa expressão e vou tirar esse cara aqui fora. Eu vou tirar esse fulano aqui fora. Aí facilita o nosso caso aqui. Tá certo? Vamos apagar esse cara aqui. Aí a gente tira isso tudo aqui fora. E depois eu coloco a resposta para vocês lá. Tá certo? Eu vou fazer simplificado aqui, depois eu coloco a resposta para vocês. Eu posto a resposta para vocês, ou um vídeo, ou simplesmente um PDF com a resposta, né? Então, aí no caso aqui, a gente vai determinar só o A, tá certo? Então, então a gente tem aqui que o ln de y vai ser igual ao ln de A mais o ln de E elevado a x, tá certo? Então, o ln de y, ele vai ser igual ao ln de A, vou colocar aqui um b vezes o x, só para facilitar mais ainda a nossa vida, tá certo? Mais um b vezes o ln de b vezes x, vezes o ln de E. Então, o ln de y, ele vai ser igual ao ln de A mais um b vezes o x, já que o ln de E é igual a 1. Então, aqui, a gente vai determinar 1 a 0, que é igual a ln do A, tá certo? E 1 a 0, que é igual a ln de A, e 1 a 1, que é igual a B. Então, o A 0 eu chamo de B aqui. O B0 vai ser igual ao ln de A e o B1 vai ser igual ao B. Então, aqui, isso aí, então, essa aí é a nossa função. Essa aqui, em vermelho, é isso? Opa.
Essa aqui é a nossa função linearizada, tá certo? Então, a partir daí, vou parar o compartilhamento aqui. E agora eu vou apresentar uma guia uma janela. Aí essa janela aqui, eu vou aqui no Octave de novo. Então aqui, o processo aqui vai ser mais ou menos o mesmo, vai mudar daqui para baixo. Na verdade, daqui para baixo. Então, a gente tem que o x é igual ao intervalo que eu quero do x, e o y, no lugar de eu usar o y, quando a gente fez a linearização lá, eu tenho ln de y é igual a ln de a mais o b vezes o x. Então, no lugar de eu usar o y, eu vou usar o ln do y, tá certo? Então, eu fiz aqui o ln e o y está aqui. Não preciso fazer uma variável aqui nisso, eu coloquei direto aqui a expressão aqui. E a partir daí, eu faço a linearização. Eu vou usar 2 parâmetros e não 3. Eu vou determinar 2 parâmetros e não 3 aqui, tá certo? Bom, então, a partir daí, se eu executar esse cara aqui, vou vir aqui. Aqui, Brasil. Travou aqui o meu... Vou ter que fechar aqui. Vou ter que abrir de novo aqui o meu Octave. Só um segundo, Gonçalo, que está abrindo aqui o Octave de novo aqui. Isso aí. Vou compartilhar com vocês de novo aí. Bom, pessoal, então aí eu rodei aqui o meu algoritmo, né? Aquela hora ele travou, mas agora ele rodou. Então, aqui tem aí os coeficientes e o R2, que é um R2 bom, 0,93 é um R2 bom, e a ICC igual a 14, tá belezinha, tá certo? E não deu nenhum erro. Então, aí eu determinei os valores de A e de B0 e de B1. Só que observem que eu não quero B0 e B1, é isso? Eu quero o A. Então, o A ele é igual ao E elevado ao B0. Então, o A ele é simplesmente o ESP do coefs 1, tá certo? E o B ele é simplesmente o coefs 2, tá certo? Então, aqui agora, a nossa expressão para o C, então eu vou colocar aqui o y, não é isso? Ele vai ser igual ao A vezes o E elevado a B
vezes x. Certo? Então, se a gente fizer isso aqui, vamos rodar aqui nisso. Essa tabela vai dar errado porque a tabela foi feita para aquela outra expressão lá, né? Não para essa. Mas a ideia é essa aqui. Então, a gente tem aqui que esse valor de y é o valor da minha aproximação pelo ajuste linear aí. Tá certo? Bacaninha até aqui, pessoal. Mesmo assim, não ficou muito ruim ainda, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 4. Aqui o nosso valor foi 5,2, onde tem 5,6, nosso valor foi, perdão, 5,0, onde tem 5,6, o valor foi 5,2, aonde tem 24, o valor foi 21, então deu um valor aproximado aí, mas essa expressão, ela é um pouco diferente aí, porque essa tabela foi criada para aquela outra expressão que eu havia feito anteriormente. Então, a ideia o importante que eu queria falar aqui é que, tipo assim, a gente pode, quando eu pegar uma expressão que não é uma expressão linear, eu preciso fazer a linearização dessa expressão para depois fazer o ajuste. Às vezes eu preciso utilizar o ln do y, tá certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, então nós vamos encerrar a aula por aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser ficar para tirar essa dúvida, pode ficar. Os que não tiverem mais dúvidas por hoje, podem sair. E amanhã a gente vai ter o atendimento 6 horas. Caso apareça alguma dúvida e alguém queira né, saná-la, pode passar aí amanhã. As notas, eu estou corrigindo o mais rápido que eu posso, tá certo? Então, vocês podem ver que, como semana passada eu fiz a cirurgia, e por mais que seja uma cirurgia pequena, o médico me proibiu de ficar muito tempo sentado, tá certo? Então, eu não pude corrigir muito de quinta-feira para cá. Mas daqui para frente, todos os dias ali, eu pretendo corrigir um pouquinho das atividades. Então, eu acredito que antes até semana que vem, eu consiga todas as notas aí, tá certo? A nota da prova 1 já saiu. A nota da prova 1 eu já dei lá. Das aulas práticas. Tá. O seu caso foi um outro caso, né, Igor? Mas as notas da prova 1 eu já passei. Só a sua que eu ainda não corrigi, que eu vou dar uma olhada nela. Com relação aos questionários e às práticas, o mesmo caso. À medida que for aparecendo, até semana que vem, eu acredito que eu devo ir corrigindo essas notas. Eu espero que até semana que vem eu tenha todas as notas aí, mas certezas eu não tenho. A garantia que a gente tem é que antes da prova final, antes da última prova, eu tenha todas essas notas aí. A prova, eu acho que não vale a pena adiar mais não, porque vai ficar muito em cima da terceira prova e já tem gente reclamando que a prova, tipo assim, está misturada com os exercícios, então eu acho que não é uma boa ideia adiar a prova, não. Os exercícios da apostila eu adio para vocês, mas a prova não tem jeito, não. Eu vou olhar lá, eu não sei que dia o exercício, a lista de exercícios está para hoje? Está para sexta? Deixa eu ver aqui a lista de exercícios, a apostila. Deixa eu só verificar aqui.
É bom que eu já aproveito e já faço aqui logo uma vez. Agora, vocês têm que lembrar que, tipo assim, a terceira prova, ela não tem adiamento, tá certo? Então, a terceira prova, ela vocês têm que entregar. A lista de exercícios está para o dia 9. Dia 9 é sexta-feira, não é isso? Dia 9 é sexta-feira. Então, eu vou adiar ela para o dia 12, segunda-feira. Mas, até dia... A última prova nossa, tem que olhar aqui no... A última prova nossa, deixa eu ver aqui, a última prova nossa, ela é imexível, como diria o ministro Recupero, para quem não se lembra aí, o ministro do FHC, ele inventava algumas palavras aí, tá certo? Então, a nossa última prova aí, nossa última prova, ela é imexível, então eu vou adiar essa lista para dia 12, mas as outras não tem jeito não. Tá? Vocês têm que ficarem atentos aí. Okay? Dia 16 não tem saída. Dia 16 nós temos que fazer a terceira prova. Então, eu vou adiar esse exercício, essa lista para o dia 12, mas dia 16 nós temos que fazer a última prova, aí não depende de mim, tá certo? Aí é devido ao prazo da universidade. Tá certo? Vou só adiar aqui rapidinho, aqui, então. Só para já ficar adiado, para eu não me esquecer depois. É isso aí, a entrega dos exercícios da apostila foi adiada para o dia 12. Tá certo? Eu sei que é feriado, mano, mas é bom que você tem diversão aí no final de semana, né? Tá certo? Aí no feriadão, no fim das contas, vocês têm também o feriadão para resolver isso aí, né? Vocês têm aí porque é dia 12, meia-noite, né? Ou seja, vocês têm também o feriadão para resolver aí. Beleza? Mais alguma dúvida, moçada? Sim? Sim, Jean, pode falar. Sim? É, Bom, então você tem lá o Y, X1 e X2, tá certo? Então, para você fazer o gráfico do ajuste, esse gráfico aí, ele tem que ser um gráfico tridimensional. Esse gráfico, ele não vai cair na prova, tá certo? Porque a prova são só gráficos bidimensionais. Mas voltemos ao exercício. O exercício, você vai usar um plot 3. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer o y é igual ao b0 mais o b1 vezes x1 mais o b2 vezes x2. Então, você tem aí três colunas da tabela, por assim dizer, não é isso? Você tem o y, o x1 e o x2, eu estou falando já do ajuste, não é isso? Porque você pegou um valor do x1, pegou um valor do x2 e achou um valor de y. Pegou outro valor de x1, pegou outro valor de x2 e achou outro valor de y.
Então, você vai pegar essas três variáveis, não é isso? Que é x, e aí você pode chamar de x, y e z, e vai fazer o gráfico disso aí usando a expressão plot 3, tá certo? É para vocês se divertirem no exercício aí, né? E, obviamente, irem um pouco além do que o que a gente faz na disciplina aí, né? E aí, no lugar de usar o plot, você usa o plot 3. Mas não vai cair na prova. Na prova, só o plot 2. Tá certo? É isso aí. Eu que agradeço pela pergunta. Mais alguma questão, moçada? Mais alguém? Bom, então por hoje é só. Chega de diversão e amanhã, caso alguém tenha dúvida, pode entrar que eu estarei lá entre 6 e 7 horas da noite. Sim, muito obrigado e por hoje é só.